Bem, gente, então, dando continuidade ao nosso curso Contabilidade para Empreendedores, estamos no módulo 4, falando sobre o custo de formação de preços, e vamos entrar na temática agora acerca da análise custo, volume e lucro. Teremos 7 itens a ser desmembrado aí, itens que são de relevância alta para qualquer empresário, tendo em vista porque é a partir daqui, a partir dessas métricas que nós verificaremos ou responderemos algumas perguntas, como nós vamos ver ao longo desses vídeos, certo? Vamos lá. Bem, primeiro vamos falar acerca do conceito da análise custo, volume e lucro. Segundo o professor Bruni, a análise custo, volume e lucro seria o quê? As variações dos volumes produzidos provocam diferentes consequências sobre custos e lucros. Então, a ideia aqui é verificar qual é a relação entre custos, lucros e volume produzido, ou seja, qual é o impacto que o volume produzido proporciona sobre os custos e qual o impacto desse volume produzido sobre o lucro e vice-versa, certo? Ou seja, é uma relação entre esses três elementos principais. Deixa eu pegar a caneta aqui para escrever. Vai ficar melhor. Então, é relação entre custos, lucro e volume. Esse volume aqui é o volume produzido. Então, qual é o impacto que o volume proporciona no lucro e qual o impacto que ele proporciona no custo? Qual o impacto que um aumento no custo proporciona no lucro e qual é o impacto que o aumento no custo proporciona no volume. Então, são essas relações, são essas métricas que nós vamos tentar identificar a relação entre cada um desses elementos e responder algumas perguntas inerentes à temática empresarial. Continuemos. Bem, segundo Dutra, a partir da análise custo, volume e lucro, conseguiremos responder algumas perguntas, dentre elas. O empreendimento é viável? Ou seja, através da análise custo, volume e lucro, conseguiremos responder, identificar se de fato eu manter aquela empresa, manter aquele empreendimento com as características que ele naquele momento apresenta do ponto de vista financeiro e econômico, viável ou não. Por exemplo, um outro momento. Qual o produto mais rentável? Ou seja, através da análise custo, volume e lucro, eu consigo identificar qual produto ou os produtos são mais rentáveis para o empreendimento. Item 3, pergunta número 3. Qual o produto mais lucrativo? De forma análoga à pergunta anterior, ou seja, qual o produto mais rentável, eu consigo, através da análise custo, volume e lucro, identificar qual o produto que é mais lucrativo, ou seja, aquele que apresenta uma maior lucratividade. Outra pergunta. Quais consequências da retirada de determinado produto de fabricação? Ou seja, tendo em vista que eu sei o produto mais rentável ou o produto mais lucrativo, eu consigo identificar qual o produto menos rentável e menos lucrativo. Consequentemente, eu posso retirar ele ou não da sua produção. Uma outra pergunta que pode ser respondida através da análise de custo, volume e lucro é essa. Reduzindo a produção da empresa, quais são as consequências nos resultados? Então, é uma série de perguntas de cunho gerencial que podem ser respondidas através da simples análise custo, volume e lucro. Continuemos. Bom, uma vez visto acerca do conceito do que vem a ser a figura da análise custo, volume e lucro, agora vamos entrar num conceito de extrema importância dentro dessa temática, que é a margem de contribuição unitária. Vamos a ele. A margem de contribuição unitária, ou MCU, corresponde à receita de vendas unitárias ou preço de venda unitário diminuída dos custos variáveis unitários e das despesas variáveis unitárias. Em termos algébricos, seria isso aqui. A margem de contribuição unitária, ele é o que? O preço de venda unitário, ou como nós vimos na discussão teórica no slide anterior, receita de venda unitária, menos custo de variável unitário mais a soma da despesa variável unitária. Nós vimos que custos e despesa integram a figura dos gastos. Então, eu posso escrever dessa forma a minha equação. A margem de contribuição unitária é o quê?
é a diferença entre o preço de venda unitário e o gasto variável unitário. Essa margem de contribuição unitária, cabe destacar, eu posso fazer para um produto individualmente ou todos os produtos. Todos os produtos, como eu falo produto, gente, eu falo também serviços. Serviços. Bem, continuemos. Onde a MCU é a margem de contribuição unitária, a DVU, né, são as despesas variáveis unitárias, CVU são os custos variáveis unitários e o GVU são os gastos variáveis unitários, que é a soma do custo variável unitário com a despesa variável unitária. Bem, a partir da margem de contribuição eu consigo fazer a seguinte inferência. Por quê? Porque a partir dele eu consigo fazer o quê? Tomar decisões relativas ao aumento ou à redução da produção de determinado produto dentro da capacidade produtiva da empresa. Ou seja, através dessa diferença, vou até escrever aqui mais uma vez a fórmula. A margem de contribuição unitária é igual a preço de venda unitário menos gastos variáveis unitários. Então, a partir dessa identificação dessa margem, eu consigo obter um índice, né, para tomar decisões relativas ao aumento ou redução de produção de determinado produto dentro da capacidade produtiva da empresa. Ou seja, a partir da margem de contribuição, eu consigo identificar, por exemplo, qual o produto mais lucrativo, qual o produto mais rentável. Ou seja, aquelas perguntas que nós fizemos em slides anteriores, a partir da margem de contribuição, eu consigo responder a essas perguntas. Bem, através da margem de contribuição unitária, é possível verificar como os produtos auxiliam primeiramente, a amortizar os custos e despesas fixos e depois formar propriamente o lucro. Por isso que recebe essa denominação, margem de contribuição unitária, porque ele contribui de duas formas: para amortizar os custos fixos, amortizar os custos fixos e despesas fixas e formar propriamente o lucro. Por isso que a denominação margem de contribuição, porque ele contribui para quê? Para amortizar custos e despesas fixos e, além disso, propriamente o lucro. Então, primeiramente, a margem de contribuição ela proporciona a amortização ou a redução dos custos e despesas fixos e, no segundo momento, formar o próprio lucro em si. Bem, aqui eu trago um exemplo. A empresa Tamburi produz 3 tipos de produtos, X, Y e Z. Com base nessas informações da controladoria da empresa em comento, foi apresentada a seguinte planilha, contendo informações de cunho gerencial para o exercício de 2014. Sabe-se que ainda que a capacidade máxima de produção consome 3.600 horas máquinas. Então, nesse sentido, aqui houve um erro, consumo não é consome, perdão, gente. Continuemos. Então, eu tenho 3 produtos, X, Y, Z. Eu tenho o preço de venda de cada um. Eu tenho os custos variáveis, considerando que essa empresa não tem despesas variáveis unitárias. Então, eu teria a margem de contribuição unitária por cada produto. Então, observe que nesse primeiro momento, o produto que apresenta a maior margem de contribuição é o produto Y, com 15. Então, ele, nesse primeiro momento, nessa primeira análise, é o produto que deve ter toda uma estratégia da empresa para ser produzido, porque ele apresenta uma maior margem de contribuição, ele apresenta uma maior margem para amortizar os custos e despesas fixos e para formar propriamente o lucro em si. Já o produto que apresenta, digamos, então vou botar aqui primeiro, então, numa primeira análise, o produto Y que deve ser, dentre os 3 que essa empresa produz, aquele que deve ser fortemente incentivado à venda. Num segundo momento, o segundo colocado, eu coloco aqui segundo colocado, seria o produto Z. O produto Z, ele apresenta uma margem de contribuição unitária de 12. Então, se a empresa deve incentivar, em segundo lugar, a venda do produto Z, porque ele apresenta
é a segunda maior margem de contribuição comparada com os três produtos. E em terceiro e último colocado seria o produto X. Ele apresenta, dentre os três, apresentada a menor margem de contribuição. Então, é ele que deve ser menos incentivado à venda. Aí vocês poderiam perguntar, poxa, qual produto mais lucrativo? Considerando esse momento, considerando essa pergunta, seria o produto Y, porque apresenta a maior margem de contribuição. E aí, esse produto, no caso o produto Y, é o que deve ter efetivamente a sua venda incentivada. Vamos agora falar de um aspecto importante na análise de custo, volume e lucro, da figura da limitação da capacidade produtiva diante de fatores limitativos. Limitações na capacidade de produção ocorre quando há algum fator que force a empresa a escolher o melhor arranjo produtivo visando a maximização do lucro. Havendo limitações na capacidade de produção, a empresa deve priorizar aquele produto que apresenta maior margem de contribuição dividida pelo fator limitativo. Vou pegar um salientador aqui para a gente debater esses itens. Então nós vimos... deixa eu pegar a caneta. Depois eu pego o marca-texto. Bem, então nós vimos que a margem de contribuição unitária é o quê? Preço de venda menos gastos variáveis unitários. Se eu tiver 2 ou mais produtos, eu tenho que incentivar a venda do produto que apresenta maior margem de contribuição. Entretanto, pode haver circunstâncias em que eu tenha um limitador de fatores produtivos. Eu posso ter algum fator de produção que não esteja em abundância. Então, quando eu não tenho uma abundância de um fator de produção, eu tenho que maximizar aquele que apresenta maior lucro, tendo em vista esse fator limitativo. Quando eu falo maior lucro, leia-se margem de contribuição. Então, quando eu estiver diante de um fator limitativo de produção, eu tenho que identificar, ou seja, eu tenho que priorizar a venda daquele produto que apresente maior margem de contribuição unitária na presença desse fator limitativo. Então, essa seria a ideia. Ou seja, os recursos não são abundantes, não são extremamente abundantes, eu tenho uma limitação de fatores e na presença desses fatores eu tenho que maximizar aquele produto que apresenta a maior margem de contribuição diante desses fatores limitativos. Vamos pegar o mesmo exemplo, corrigindo aqui o consome, que não é consume, não é consome, perdão, gente. A empresa Tamburi produz 3 tipos de produtos, X, Y e Z. Com base nas informações da controladoria da empresa em comento, foi apresentada a seguinte planilha, contendo informações de cunho gerencial para o exercício de 2014. Sabe-se que a capacidade máxima de produção consome 36 mil horas máquinas. Observe que esse 36 mil horas máquinas é o nosso fator limitativo. Então, a entidade ela só consegue produzir numa capacidade máxima de 36 mil horas máquinas. Considerando o exemplo, então, eu tenho horas máquina aqui de 47.500, mas só que minha capacidade produtiva é de 36 mil. Então, aonde eu vou retirar esses 11.500? Que é a diferença entre 47.500 menos 36 mil. Da onde eu vou tirar esse 11.500 horas máquina? Ou seja, eu vou ter que tirar de um desses 3 produtos, X, Y, Z. Observe que no primeiro momento, numa primeira análise, considerando a margem de contribuição unitária, desconsiderando o fator limitativo de produção, eu devo incentivar a produção do produto Y, pois ele apresenta a maior margem de contribuição. Agora, considerando o mesmo problema, agora, eu ponderando a margem de contribuição unitária normal dividida pelo fator limitativo, que no nosso caso foi o quê? A hora máquina, ou seja,
pegamos cada unidade dessa, ou seja, cada margem de contribuição, e dividimos ela pela hora máquina correspondente. Então, diante desse fator, desse novo cenário, eu teria para o produto X 2, produto Y 2,5 e o produto Z 3. Observe que o produto Y, considerando a margem de contribuição unitária normal, ele é o que deve ser incentivado. Entretanto, diante de um fator limitativo, observe que apresenta a maior margem de contribuição é o produto Z. Então, nesse contexto, o produto Z é o primeiro a ser incentivado à sua venda, tendo em vista que ele proporciona uma maior contribuição para a amortização dos custos fixos e despesas fixas, e é ele que proporciona o maior lucro diante de um fator limitativo. Em segundo lugar, fica o produto Y. Observe que o produto Y, na margem de contribuição normal, ele apresenta 15 em termos de margem de contribuição unitária. Consequentemente, num primeiro momento, ele que deve ser incentivado, mas diante de um fator limitativo, ele ficaria em segundo lugar. E em terceiro lugar, ficaria o produto X. Então, essa é a ideia da margem de contribuição unitária diante de fatores limitativos de produção. Vamos agora falar da figura do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil representa a quantidade de unidades produzidas e vendidas em que a receita de vendas é igual ao gasto total, custos mais despesas do produto, ou seja, não há lucro ou prejuízo. O ponto de equilíbrio também é chamado de ponto de ruptura, ponto de nivelamento, ponto crítico, ponto de quebra, ou break-even point. Ou seja, é um ponto onde as receitas equivalem aos gastos. Esses gastos aqui são custos e despesas. Custos e despesas. Então, esse é o ponto de equilíbrio, ou seja, onde há a igualdade entre as minhas receitas e os meus gastos. Bom, algebricamente falando, seria o quê? O ponto de equilíbrio em quantidade. O somatório dos custos fixos mais as despesas fixas, ponderado, ou seja, dividido pela margem de contribuição unitária. Essa margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário, menos o custo variável unitário. Em valores monetários ou em reais, seria o quê? Em quantidade, obtido anteriormente, multiplicado pelo preço de venda unitário. Bem, eu vou parar o vídeo por aqui porque eu vou deduzir a fórmula para que vocês possam ver a ideia teórica, porque como nós vimos, o preço de venda, o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o que? É onde é uma quantidade que eu consigo vender que as receitas totais sejam igual aos gastos totais. Eu vou agora deduzir isso aqui, mas só como eu vou demorar um pouco na dedução da fórmula, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo segmento damos continuidade. Um abraço a todos e até a próxima.